Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Com tia Lidiane, a aula de matemática é sempre simples e muito divertida. Hoje nós vamos conhecer um material muito legal. Esse material aqui, vocês conhecem? Tem uma barrinha, um cubinho, uma plaquinha e um cubo. Esse cubo vocês conhecem, a gente já viu nas aulas anteriores. Ele forma um poliedro, lembra? Vamos para o nosso slide hoje para vocês conhecerem o que esse material tem a ver com a nossa aula de hoje. Números naturais. Você já deve ter pensado assim: o que é números naturais? Em algumas situações do dia a dia, você consegue utilizar os números naturais, quase em tudo, para falar a verdade. Quando você conta os lápis do seu estojo, ou quando você sobe uma escada, você sempre usa os números naturais, certo? Veja essa imagenzinha da escada, como é legal. Cada degrau, você dá uma numeração para ele. A sequência dos números naturais. A sequência vai de 0 até o 9, porque esse algarismo, a gente juntando, a gente consegue montar todos os outros números, certo? No final dessa imagem tem 3 pontinhos. Vocês sabem o que significa esses 3 pontinhos? Por qual é a relação que eles têm com esses números? Os 3 pontinhos, ele indica que essa sequência ela é infinita. Os números não têm fim, certo? É infinitos. Os números naturais, se você perceber, a sequência é sempre um número mais 1. Se a gente iniciar com 0, então o 0 mais 1 será igual a quanto? 1. 1 mais 1 igual a quanto? 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4 e assim sucessivamente. O conjunto formado por esses números é chamado de conjunto dos números naturais. Ele é representado assim, ó, com um N grandão, um N maiúsculo, você coloca o sinalzinho de igual, uma chave e a sequência dos números naturais, começando com o 0, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim vai, infinitamente. Esses são os números naturais. Os números naturais são utilizados em uma contagem para estabelecer também uma ordem ou posição, um código ou uma medida. Veja só, eu coloquei aqui uma imagenzinha. Essa imagem, um potinho com vários lapisinhos, então se você for contar a quantidade de lápis que tem ali, você já está utilizando a contagem. Quando você está em um jogo de futebol e aí tem um campeonato, né? Qual posição que o seu time está naquele campeonato? Essa imagenzinha está aqui, ó, primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. Esse daqui estabelecem ordem ou posição. Temos também o código de barra. Esse código de barra a gente encontra em todos os alimentos. Quando a gente vai comprar no supermercado, sempre tem código de barra. E essa trena aqui, ó, serve para medir as coisas. Os pedreiros sempre utilizam essas trenas. Mas também tem um exemplo muito legal. Vou explicar para vocês agora. Os números naturais vocês utilizam em tudo na vida de vocês. Por exemplo, se você for ao supermercado. Quando você chega no supermercado, você escolhe as coisas, certo? Então, você já utiliza a contagem, a quantidade de elementos que você escolheu. Quando você vai ao caixa do supermercado, no seu pensamento, você já vai fazer a medida da fila do supermercado, não é verdade?
Você já sabe se a fila está grande ou se está pequena. E se for no atacadão, hein? Meu Jesus, é que a gente tem que pensar nisso mesmo. Então, essa fila você já mediu. E se você se posicionar naquela fila, você já está estabelecendo uma ordem, uma posição na fila, certo? Olha como a gente já está usando os números naturais. Quando a gente passa no caixa do supermercado, o caixa vai pegar os códigos de barra de cada alimento que você comprou, utilizou o código também. Juntando todos os valores, utilizamos a contagem. E se você for contar o dinheiro que está no seu bolso para pagar a feira, hein? Você utilizou novamente. Então, você pode perceber que no nosso dia a dia, a gente utiliza números naturais. Outro exemplo, tá? Vamos praticar. Essa plaquinha aqui, plaquinha de trânsito, ela é o quê? Um código de posição, medida ou contagem? Eita, ouvi daqui! Código! E a geladeira? Eu coloquei isso aí de propósito, tá? Só para lembrar que essa geladeira, ela tem 3 medidas e a gente estudou na aula anterior. Se é 3 medidas, ela é uma figura tridimensional, 3D. Qual o formato dela? Quem lembra? Prisma de base quadrada. Qual é o... E ela é o quê? Nessa relação dos números naturais. Vamos pensar, é contagem, é medida, é código. O que é que ela é? Medida. Observe aí que na medida, na figura já tem a medida de cada dimensão da geladeira. E eu passei até demais, né, pessoal? Já dei até a resposta da próxima figura. Se tem uma filinha, ela estabelece uma ordem ou posição. E tive outra ideia na montagem desse slide, viu? Olha o que eu coloquei aqui. Uma artezinha do aniversário da nossa cidade. Então, quantos anos tem a nossa cidade? Fez 26 anos. Então, quando a gente conta o ano da cidade, a gente está estabelecendo o quê? Uma contagem. Olha aqui, a contagem. Mas quando a gente tem um número muito grande para contar, e aí fica complicado, né? Então, a gente pode utilizar umas forminhas legais de fazer essas contagens. Por exemplo, quando a gente tem mais de 100 ou 100 carinhas, como eu coloquei nesse slidezinho aqui, ó, a gente pode agrupar de 10 em 10. Só para lembrar que eu disse que hoje a gente ia utilizar. Esse daqui, essa barrinha, também é separada de 10 em 10. Quando separa de 10 em 10, forma essa plaquinha aqui, ó, igual a carinha que está no slide. Então, 10 filinhas de 10, tem quanto aqui? Uma centena. 100 quadradinhos e no slide aqui, 100 carinhas. Separadinho, tem mais 2 filinhas de 10, que vai dar quanto? 2 dezenas. 2 dezenas. 2 dezenas equivale a quanto? 2 dezenas. Pensou? Ouvida aqui, dá 20. E só uma carinhazinha aqui, ó. Uma unidade. Então, quando a gente faz a soma do 100, 20 e 1, vai dar quanto? 21. Só para lembrar que eu separei, o 1 representa uma unidade, o 2, 2 dezenas, que é igual a 20 unidades. E o 1 aqui na frente, uma centena, que também equivale a 10 dezenas e a 100 unidades. Então, o que aprendemos hoje? Primeira coisa, utilizamos 10 símbolos que formam todos os outros números. Quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Juntando esses algarismos, a gente encontra todos os outros números. Outro ponto,
Agrupamos de 10 em 10 para fazer a nossa contagem. Assim facilita o nosso trabalho. E por fim, que eu vou explicar agora, observe esse número aqui. Ele tem o número 1 duas vezes, mas eles têm, de acordo com a sua posição, eles têm valores diferentes. Veja só, aqui, nessa partezinha aqui, o 1 representa uma unidade. E aqui representa uma centena. Isso acontece de acordo com a sua posição no número. A gente vai ver ainda na próxima aula, tá? As ordens e as classes desse número. Você vai entender melhor. Antecessor e sucessor. O número que é antecessor é o número, é aquele que vem imediatamente antes a ele. Por exemplo, quem é o antecessor de 3? Não tem aí no exemplo não, viu? Disse de propósito para você pensar em casa. O antecessor de 3 é 1. E o antecessor de 4? 3. Eu vou perguntar de outra forma. 6 é um antecessor de qual número? Tá aqui no slide, ó. 6 é um antecessor de 7. E assim vai sucessivamente, porque os números não têm fim, é infinito. Sucessor. Se um antecessor vem antes, então o sucessor vem depois, certo? Então, vou perguntar assim a vocês. Quem é o sucessor de 22? 23 é o sucessor. Olha aqui no exemplo. O 1 é o sucessor de 0, o 2 é o sucessor de 1, o 3 é o sucessor de 2, o 4 é o sucessor de 3. E quem é o sucessor de 51? Lembrou, né? É o 52. Vamos para a próxima parte, que é números pares e números ímpares. Tem umas regrinhas bem legais. Se você aprender isso aqui, nunca mais vai esquecer, tá? Números pares é todos aqueles números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Se o número terminar com esse algarismo, então ele é considerado um número par. Eu coloquei o exemplo aqui em sequência, ó. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. E o número 88? Ele é par ou é ímpar? 88, par. 88 é um número par. Outro exemplo. Deixa eu pensar aqui. 124. Ele é um número par ou um número ímpar? 124 é par. Então, vamos para o próximo ponto, que é os números ímpares. Então, os números ímpares também tem essa regrinha aqui, especial, que diz o seguinte: todo número ímpar, eles terminam com os seguintes algarismos: 1, 3, 5, 7 e 9. Se o número terminar nesse algarismo, então esse número é ímpar. Eu coloquei a sequência novamente aqui. Esse exemplo ficou muito fácil, ó. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. E se eu perguntar assim, 169. 169 é um número par ou é um número ímpar? Se termina em 9, é um número ímpar. Agora chegamos ao nosso material dourado. Eu ainda não tinha dito a vocês que esse material aqui, ele se chama material dourado. E na escola de vocês tem, tá? Eu peguei isso numa escola, ó. Material dourado. Vocês sabem o que é isso aqui, não? Nunca ouviram falar em material dourado? Deixa a nossa contagem mais fácil e simples e principalmente muito divertida. Vamos embora.
Material dourado foi criado com o intuito de destinar-se à atividade que auxiliasse o ensino e aprendizagem de um sistema de numeração decimal e posicional, que é o assunto que estamos estudando hoje, tá? E dos métodos para efetuar as operações, ou seja, para efetuar as nossas contagens, subtração, multiplicação, divisão, e pode usar até para outras continhas mais difíceis, como potenciação, radiciação, vocês ainda vão estudar nos próximos anos, tá certo? Mas, felizmente, essa utilização evoluiu muito e hoje esse material dourado pode ser utilizado para aprender vários assuntos de matemática e também para usar a nossa criatividade e se divertir. Eu já tinha explicado, mas agora eu vou explicar detalhadamente que esse cubo, o cubo, ele representa uma milhar, ou seja, ele está aqui, porque não dá para ver direitinho, né? Está distante um pouquinho, mas ele está sempre marcadinho em cubinho, quadradinho, certo? Então, esses quadrados, se a gente somar, representa 1000 unidades. 1000 unidades. Já essa plaquinha aqui, a placa representa uma centena. Se você olhar, quando você voltar presencial para a escola, pede para a tia pegar um material dourado para vocês verem, tá? Aqui, cada cubinho desse representa uma unidade. Quando a gente soma 10 vertical e 10 horizontal, a gente tem 100 cubinhos, tá? 100 cubinhos. A nossa barrinha é apenas representada por 10 cubinhos. Então, essa barrinha representa 10 unidades. E o nosso cubinho pequenininho, não sei nem se vai dar para vocês verem aí de casa, esse cubinho representa apenas uma unidade, tá? Então, vamos para o nosso próximo slide, que é a nossa hora de praticar. Por que eu coloquei esses exemplos? Porque em algumas provas externas, né, como SAEB, SAEP, sempre aparece. Vocês precisam entender e aprender o material dourado. Na primeira imagem, ele mostra aqui, ó, uma barrinha dessa. Uma barrinha representa qual unidade? Deixa eu ver se vocês lembram. Ouvi daqui. Uma centena. Uma centena representa 100, né? Uma centena. Essa barrinha aqui é apenas 10 unidades. Então, se eu juntar 3, vai ser o quê? 30. Ou 3 dezenas, que representam o número 30. 3, já coloquei aqui 3, tá? E o final aí, para terminar essa imagem, temos 5 cubinhos, que é as unidades, o número 5. Então, a gente já identificou aqui qual o número 135. Na segunda imagem, temos 2 barrinhas dessa. Se é 100, 100 mais 100 vai ser quanto? Isso mesmo, 200. É a casa das centenas, já coloquei o número 2, tá? Essa barrinha aqui temos 2 vezes. 10 com 10, 20. Mas já tem o nome ali, ó, dezenas. Então, vou só colocar o número 2, certo? E, para finalizar essa imagem, temos 3 cubinhos, ou seja, 3 unidades. Então, o número que nós formamos foi 223. A última imagem, para finalizar, já pensei que tinha terminado. Temos 4 plaquinhas dessa. 4 plaquinhas de 100. Então, é quanto aqui? A ordem das centenas, 4. Depois temos apenas uma barrinha. A ordem das dezenas, 1. E para finalizar, 4 cubinhos nas ordens das unidades, 4. E aí finalizamos a nossa prática de hoje. Formando o número de 414.
Gostaria muito de agradecer a vocês hoje a participação em minha aula de matemática e dizer que não esquece de estar aqui ligadinha comigo, porque a matemática com tia Lídia aqui é sempre muito simples e divertida. Tchau, tchau, até a próxima aula.